Olá a todos, bem-vindos de volta ao Daniel Davis Deep Dive. Quero atualizar-vos porque recebemos novas informações desde que discutimos o potencial de um plano de paz para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos têm falado com membros da delegação russa e, segundo a Axios, o Wall Street Journal e outros meios, houve desenvolvimentos que podem impedir a continuação desta guerra, possivelmente levando-a ao fim, algo que apoiamos aqui. Desde então, falei com o Larry Johnson, que participa muito no nosso programa e que está em Moscou agora, e ele esteve com algumas figuras russas. Ele está a fazer algumas entrevistas para o seu programa, mas disse que conseguiu falar com Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a versão deles do Departamento de Estado. Ele disse que perguntou sobre isso e que o que lhe disseram, o que estão dispostos a divulgar pessoalmente, é que, sim, há conversações a altos níveis, mas não há nada a relatar agora. Ainda há alguns pontos de discórdia. Entrevistas seguintes, informações que tivemos na Axios, disseram que, ouça, um dos pontos-chave aqui, e o que pode ser um grande ponto de discórdia, é que a Ucrânia está a ser pedida a ceder esses 4 oblasts. Isso remonta ao que os russos estavam a pedir em junho de 2024. Isso pode ser o que Kirill Dmitriev disse. Bem, pelo menos estão a considerar as posições russas. Mesmo ele foi bastante cauteloso no que afirmou. Ao rever os detalhes, o que se relata é que os Estados Unidos estão a oferecer, olá, podem ficar com esses territórios que solicitaram, essa é a tua posição, em troca de garantias de segurança para o que resta da Ucrânia pelos Estados Unidos e, presumivelmente, também pela União Europeia. Não consigo imaginar que o faríamos sozinhos. Mas esse não é um bom plano, não é uma boa ideia. Primeiro, vejamos isso da perspectiva do ZEUA. Isso é uma má ideia. Não afirme sob nenhuma circunstância, mesmo que falsamente nem sequer insinue que forneceríamos qualquer tipo de garantias de segurança no futuro para da Ucrânia. E veja, deveria ser evidente, se não estamos dispostos a ir à guerra pela Ucrânia agora e não o fizemos nos últimos 4 anos, com que lógica e justificação o faríamos mais tarde no futuro. Afinal, isto acabou e depois há um ressurgimento após ser solidificado e algum acordo de paz ter terminado, e algo ocorre no futuro que nos levaria a entrar em guerra com a Rússia quando não o fazemos agora. Quero dizer, não faz sentido. Estamos certos por não fazer isso agora, estamos certos por não termos ido à guerra com a Rússia nos últimos anos, e estaríamos errados se o fizéssemos no futuro. Portanto, é muito provável que qualquer tipo de acordo verbal em que garantíssemos segurança à Ucrânia não valeria o papel em que está escrito. E não sei por que alguém iria querer fazer isso. Esse tipo de garantia de segurança é algo semelhante ao artigo 5 da NATO. E já dissemos que não vamos deixá-los entrar na NATO. A Rússia já mencionou a NATO. A possibilidade da NATO entrar na Ucrânia iniciou a guerra. Essas são as causas principais. Então, por que concordariam? Vamos supor que os Ebal acharam que era uma boa ideia, ignoraram nosso conselho e fizeram isso mesmo. Disseram sim, vamos fornecer algum tipo de garantia de segurança por qualquer motivo. Algo que aconteceria depois seria diferente. Não consigo imaginar, mas vamos supor, para argumentar, que tal argumento possa ser feito. Por que a Rússia concordaria com isso? Considerando a posição atual deles, estão claramente a avançar. Discutimos isso hoje e em programas recentes. Relatei o que ocorre na linha da frente, no ar, com o pessoal e tudo isso, tudo favorece a Rússia. Eles avançam, estão a acelerar o ritmo. Tanto a velocidade com que estão a eliminar as forças armadas da Ucrânia, como com o território que agora estão a capturar, tudo o que tem de fazer é deixar as coisas seguirem o seu curso e acabarão por ter tudo. Eles terão mais do que apenas esses 4 oblasts. Terão tanto quanto quiserem, desde que estejam dispostos a pagar, pois não é de graça. Terão de gastar tempo, terão de gastar tropas, terão de gastar recursos e tudo isso. Portanto, não é isento de custos, mas é algo que se pode optar por pagar e assim conseguir alcançar. O mesmo não é verdade no lado ocidental. No lado ucraniano, por mais que paguem, não conseguem parar o que está aí a acontecer. Então, na realidade, eles não têm tantas opções aqui, mas os russos têm. O que está a ser relatado é que eles podem dizer: temos uma oferta do lado ocidental que nos permite obter o que queremos sem pagar mais. Mas isso tem um custo alto, porque agora há garantias de segurança do outro lado. Se o lado ucraniano agir impulsivamente e fizer algo
desencadeando outra guerra, independentemente de quem seja a culpa, uma guerra começará no futuro ou um conflito agora. De repente, podem ter uma garantia tipo artigo 5 do ZUA, da NATO, etc., ou manter o status quo. Eles podem prosseguir com o que estão a fazer atualmente e conquistar não apenas a região do Donbass, mas também o restante da proposta de junho de 2024. Podem tomar tudo e podem avançar até o rio de Dnieper, podem ir até Odessa, podem tomar a cidade de Kharkiv, podem talvez ir até Kiev, podem continuar por todo o caminho. Se houver razão para escolherem isso, enquanto acharem que é do interesse russo, podem pagar esse preço. Será mais elevado tanto durante o conflito como após, por muito tempo, com lutas insurgentes e toda aquela luta partidária, pode ter certeza disso. Mas isso é algo que a Rússia pode escolher, e depois, onde quer que parem, não há garantia de segurança. Portanto, seria irracional e ilógico, contraproducente do lado russo aceitar esse acordo. Estou a supor que uma das razões, de facto, na verdade, temos Dmitry Peskov, que reiterou no Moscow Times mais cedo hoje, ele disse que houve conversações realizadas em Anchorage e até agora não há nada a acrescentar sobre o que foi discutido em Anchorage. Como ele mencionou, a falar sobre este projeto de lei de 28 pontos. Imagino que o discutido em Anchorage e o código que ele enviou, talvez até para o ZEUA, é que, olá, dissemos que estes termos são inegociáveis. Todas as questões de que discutimos, incluindo o território, a desmilitarização, a desnazificação e a oposição à NATO, todas essas questões e, naturalmente, as garantias de segurança, peço desculpa, garantias para este povo russo que reside dentro das fronteiras da Ucrânia. Portanto, uma mudança na Constituição, etc., tudo isso está em discussão desde o Alasca. O resumo da reunião do Alasca do lado russo, após essa reunião no início do verão, foi que as condições não tinham mudado. Então, provavelmente, o que Peskov está a sinalizar é que o acordo ainda é o mesmo. Não consigo imaginar por que alguém do lado russo iria querer mudar essas condições em seu prejuízo quando tem a capacidade de o fazer. Quero dizer, estariam a ajudar o lado ucraniano e a dar-lhes vantagem. E se derem esse tipo de garantia de segurança, então provavelmente não há maneira de conseguir a desmilitarização ou a desnazificação, seja como for que isso seja definido do lado russo. E não consigo imaginá-los, a partir de uma posição de poder, estarem dispostos a fazer isso. Portanto, isto provavelmente não irá avançar muito. Contudo, representa, e permita-me dizer isto de forma positiva, que os Estados Unidos parecem estar a avançar mais no sentido de reconhecer a realidade. O facto disso estar alegadamente em discussão, dizemos não, apoiamos que a Ucrânia tenha de ceder esta parte do Donbas, o que antes não estava em consideração. Se for o caso, isso é um progresso, mas a verdade é que a Rússia está numa posição para exigir objetivos máximos ou não haverá acordo. Porque, veja, eles pensam a longo prazo, os russos não pensam a curto prazo. Só queremos resolver isto, queremos acabar com isto. É uma dor de cabeça, é uma úlcera sangrante. Qualquer imagem negativa que queira usar, queremos resolver isto, mas os russos estão a pensar a longo prazo. Pensam no que virá após o fim da guerra. Putin está focado na segurança futura e se conseguir um acordo temporário menos oneroso agora, mas que mantenha a possibilidade de um conflito renovado a médio e longo prazo. Isso não é um sucesso do lado russo e duvido que alguém na Rússia acredite que seja, por isso ele preferiria não obter este benefício de curto prazo a um custo menor, mas pagar um custo ainda maior, mas depois no final disto, ter algo que esteja solidificado e agora, então, sem quaisquer garantias de segurança do outro lado, ele agora tem controle sobre o território e os governos do outro lado, etc. Todas essas coisas estão ao seu alcance para tomar se estiverem dispostos a pagar esse preço. Acho que provavelmente estão. Vamos ver como isso vai resultar. A propósito, algo que parece não influenciar nada por parte do ZEUA. E se vou dar crédito, também tenho de coçar a cabeça e perguntar, do que estão a falar aqui? Ontem, o Estado-Maior da Ucrânia afirmou que um ataque foi um desenvolvimento importante que destaca o compromisso firme da Ucrânia com a sua soberania. A Ucrânia confirmou o uso de ATACMS do Zitseu e, pelo que entendo, é a primeira vez durante a administração Trump que isso foi autorizado. O Pentágono restringiu isso quando Trump assumiu o cargo e agora, aparentemente, e isto foi confirmado pelos russos mais cedo hoje, eles reconheceram isso. E a questão que se coloca é por quê?
O que estamos a tentar alcançar aqui? Qual é a intenção aqui? Agora, de acordo com os russos, foram disparados 4 mísseis ATACMS em Voronezh, que fica na parte sul da Rússia. Os russos disseram que os seus sistemas S-400 e outras capacidades de intercepção derrubaram todos os 4. Afirmaram que alguns destroços caíram em casas, causando danos locais, mas nada grave. E nenhum dos alvos que realmente se pretendia atingir foi efetivamente atingido. Não sei se é verdade ou não. É isso que os russos estão a relatar. A questão principal é que, nada de grave ocorreu e eles dizem precisar de uma retaliação e resposta. Mas a questão é, por que permitir que essas armas de longo alcance sejam disparadas agora? Será que é uma tentativa de pressionar a Rússia? Pensamos que, ao permitir que estes 4 mísseis sejam disparados, de alguma forma isso vai forçar a Rússia a dizer, ok, está bem, vamos aceitar este acordo que está em cima da mesa? Se for assim, é um erro amador e não está ligado à realidade. Quero dizer porque, de novo, a Rússia vê isto de um ponto de vista estratégico e estes mísseis são, no máximo, operacionais. E muito provavelmente são mais de natureza tática, né? O que significa que não vão ter qualquer impacto no equilíbrio estratégico em geral, especialmente se forem abatidos. E porque houve muitas destas coisas disparadas com os sistemas Hamar, que têm capacidades de orientação parecidas e são disparadas do mesmo tipo de veículo, os russos têm uma boa ideia e um bom histórico de como derrotá-las, seja abatendo-as com S-4 centenas ou desviando-as do alvo com guerra eletrônica. Eles têm feito todas essas coisas aqui. Portanto, não vai realmente conseguir realizar nada aqui. Pode até ter sorte de uma forma negativa e algo conseguir passar pelo sistema, porque nenhum sistema é perfeito. E se um desses mísseis conseguir passar e causar um elevado número de baixas, atingir algo realmente importante ou assim, então há o risco de a Rússia retaliar. Isso não vai ajudar ninguém. Sinceramente, não entendo o que alguém no ZKOA acha que isso ajudaria, por quê? E tem de ser do ZKOA, não só da Ucrânia. Eles teriam disparado isto o tempo todo se dependesse só deles. Isso significa o ZEUA, porque não se pode disparar ataques sem a participação direta do ZEUA na aquisição de alvos e na seleção. Há várias coisas que não podem ser entregues aos ucranianos e só os ZEUA podem fazer. Então sabemos que os ZEUA participaram. Os russos sabem disso. A questão é, o que está a tentar alcançar com isto? Olhando para os russos, acho que à noite um relatório mencionou que cerca de 80 mísseis de vários tipos e calibres foram lançados contra a Ucrânia. Muitos atingiram os alvos e conseguiram passar. Foi doloroso para a Ucrânia, mas, não foi incomum. Não acontece muito na Ucrânia pela Rússia e isso não os tira da guerra. Torna as coisas dolorosas e mais difíceis aqui e ali. O que achas que 4 vão fazer? Sabes que nem todos os 4 vão passar. E estes são os primeiros disparados em muito tempo. Há alguns Storm Shadows disparados nos últimos meses. Alguns conseguiram passar, algumas das coisas de longo alcance da Ucrânia passaram nos últimos dias, algumas das suas coisas realmente passam. E vê-se alguns vídeos de coisas a arder, etc. Mas isso não muda nada na linha da frente. Então, qual é a intenção aqui? É apenas querer magoar a Rússia porque se pode? Porque isso apenas reforça e convence os russos de que a única forma de resolver isto é avançar para a destruição total das forças armadas ucranianas. Não os faz nunca pensar em recuar. Nesse sentido, sim, pode ferir a Rússia aqui e ali e pode deixá-los zangados, mas tudo o que vai fazer é como irritar um ninho de vespas. Quero dizer, vai fazer com que sejas picado ainda mais, e as vespas vão só reconstruir o ninho. Se mexeres no ninho, etc., não há utilidade nisto. Espero que reconheçamos isto e que, de alguma forma, reconheçamos que há um caminho para resolver esta situação e que nos leve a um acordo negociado que tenha um desfecho desagradável para o lado ucraniano, mas que consiga por fim as mortes, a destruição e as mortes de tantos na Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer. No entanto, antes de o deixar ir hoje, há mais uma coisa de que quero falar que é realmente estranha. Estive no canal de televisão News Nation no início desta tarde. Foi a primeira vez que vi isto. Mostraram-me um vídeo de senadores democratas e membros da Câmara dos Representantes a dizerem às Forças Armadas dos Emuneu para não obedecerem a ordens ilegais. E eram apenas um grupo variado de membros, homens e mulheres, a dizerem estas coisas. E acho que eram todos veteranos de alguma forma ou capacidade. E eles olham para a Câmara e dizem para não seguir ordens ilegais, etc.,
Tudo isto parece estar ligado aos ataques a barcos rápidos no Oceano das Caraíbas. Agora direi, como sempre afirmei sempre que discutimos sobre este assunto, que considero esses ataques absolutamente ilegais. Acho que violam a Constituição americana, violam a Lei dos Poderes de Guerra de 1973 e simplesmente violam a lei americana, porque o tráfico de drogas não é um ataque letal ou fatal. Não se pode ser condenado e depois executado. Isso não faz parte das nossas leis. Portanto, se nenhuma lei na América tem a pena de morte para tráfico de drogas e nem sequer estão a tentar capturar alguém, é basicamente uma execução sumária. Não há como contornar isso. É o que é. É uma execução sumária por um crime não capital. É isso que fazemos, na minha opinião, e por isso sou enfático, é ilegal, mas é ilegal por ordem do presidente do Sitininewa e do secretário de Defesa, secretário da Guerra. Agora entra-se numa área mais cinzenta ao falar dos membros das Forças Armadas, porque há, e isto também foi mencionado na minha intervenção mais cedo hoje, quando um porta-voz do Departamento de Defesa disse: "Oh, não, isto é definitivamente legal". Pedimos aos nossos advogados para analisarem e citaram tudo. É só um monte de jargão legal. Isto já acontece há muito. Quando falas com membros das Forças Armadas e lhes dizes para não seguirem estas ordens ilegais, entras numa área cinzenta porque o que há de ilegal na ordem. Agora pode-se argumentar que executar isto e cumprir estas ordens é ilegal porque o ato em si é ilegal. Mas se tiveres as autoridades acima de ti a dizerem-te que é legal e apresentarem justificação legal e disserem que têm informações que fornecem X, Y e Z e depois não obedeces à ordem, estás a correr o risco de ires para a prisão porque o artigo 92 do Código Uniforme de Justiça Militar, que todos os membros das Forças Armadas têm de cumprir, diz que se não obedeceres à ordem legal dos teus superiores, serás submetido a um tribunal militar e poderás ir para a prisão. Então, estes congressistas estão a transferir a responsabilidade para os níveis mais baixos, para quem executa a ordem, dizendo para não a seguirem. A verdade é esta. Se pensa dessa forma, né, e eu igualmente, e é membro do Congresso ou do Senado, possui alguma autoridade, detém algum poder, pode realizar algo, pode processar o governo, pode apresentar propostas de legislação. É isso que você é o ramo legislativo. Pode usar a sua posição de destaque, pode usar a sua plataforma nas redes sociais, pode usar o seu poder como membro do Congresso, pode fazer algo a respeito. Use a sua capacidade, faça lobby por isso, apresente projetos de lei, tente convencer o público americano de que é uma coisa má. Não coloque isso nos ombros de um sargento, um soldado, um capitão ou um tenente-coronel, algo assim, e diga para não puxarem o gatilho. Não fazes esta parte aqui enquanto não fazes nada, exceto criar este único vídeo aqui. Esse não é o trabalho deles e é um caminho perigoso quando uma entidade política começa a dizer ao que deveria ser um exército apolítico para não obedecer a algumas ordens aqui, e são eles os únicos que vão sofrer as consequências aqui. Agora penso, e creio que já o disse no ar, que alguns destes oficiais generais, os que estão encarregados destas questões, acho que há um pouco mais de argumento a ser feito de que eles precisam fazer algo mais. Eu diria para se demitir. Eu diria que se acredita que esta não é uma ordem legal, e eu já expliquei isso de forma bastante clara, há uma forte justificação de que não é legal, então pode demitir-se. Isso poderia funcionar. Concordaria se estivesse a falar com os generais e a sugerir que se demitissem, por exemplo, mas recomendar abertamente a insubordinação e recusar obedecer a uma ordem, mesmo que o sistema legal, que por vezes difere da verdade sobre o que é legal ou não. Mas se o sistema legal determinar que a lei foi seguida e que o UCMJ não se aplica porque a lei acima de si e os líderes acima de si designaram isto como um acordo legal, então agora é culpado. Não importa o que Daniel Davis lhe diga neste programa, não importa o que este senador democrata ou este membro da Câmara dos Representantes democrata lhe digam, se agir de forma contrária ao que o sistema diz, então vai para a prisão. E há membros da Câmara dos Representantes e senadores que não querem correr riscos, estão a dizer-lhe para agir e pedem aos indivíduos que interpretem a lei e ajam por si mesmos. Isso é só uma receita para desastre.
Embora ache que é mal o governo lidar com isto, acredito que os membros da Câmara dos Representantes têm a responsabilidade de agir com base no que acreditam. Não atire isso para o nível mais baixo aqui, desde que eles assumam todo o risco do que acontece a seguir. Porque onde é que isto para? Sabe, começa a dizer, bem, eu não acho que este é. Então é uma questão política. Bem, acho que é uma má política. Não acho que devamos fazer isso. Onde traçamos a linha? Se for simples, como já usei este exemplo. Se for algo tipo sim, deves. Se receberes uma ordem que diga para destruir aquela casa civil ali e matar aquelas pessoas, bem, isso é preto no branco. Isso é uma ordem ilegal e não autorizada. Estamos autorizados e, na verdade, devemos não obedecer a uma ordem ilegal. E há maneiras de recebemos formação sobre isto sempre, sobre a nossa obrigação de não obedecer a uma ordem ilegal. Falam sobre algumas dessas coisas específicas. Esse é um exemplo dado. E, sabe, dizem, deixe-me esclarecer isto. Está a instruir-me para eliminar esta pessoa inocente aqui, entre outras situações. Existem ações que pode realizar, mas quando se encontra numa zona cinzenta como esta aqui, não é algo tão fácil de executar. E atribuir essa responsabilidade aos soldados é incorreto.